Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Olha, ontem o dia teve assim um respiro global, né? Um cessar-fogo importante lá no Oriente Médio que deu uma mexida boa nas bolsas e no petróleo. Sim, foi um alívio geral. É, e ao mesmo tempo o dólar americano deu uma enfraquecida lá fora, mesmo com os juros altos nos Estados Unidos. Bem curioso. Pois é. Aqui no Brasil, o Banco Central, bom, manteve o discurso firme sobre a inflação, mas acendeu um alerta sobre as contas do governo, Isso é um ponto de atenção constante, né? com certeza. Mas também tivemos notícias boas, viu, do agronegócio e da economia criativa, mostrando força. E para fechar, aquela história interessante dos milionários mudando de país. Vamos dar uma olhada nisso tudo? Vamos sim. Entre Israel e Irã. Veio depois de uns 12 dias de conflito, com os Estados Unidos ali na negociação. Uhum. O efeito foi rápido nos mercados, né? Bolsas americanas, tipo o S&P 500, Dow Jones, subiram bem. E a Nasdaq 100, de tecnologia, bateu até recorde. Exato. Já o petróleo, bom, WTI e Brent, que são as referências, despencaram. Mais de 6%. Voltaram para o nível de antes do conflito começar. É, foi como você disse, um respiro para o mercado. Basicamente, tiraram aquele prêmio de risco geopolítico dos preços, sabe? Aquela gordurinha por causa da tensão. Entendi. Com a trégua, o pessoal ficou mais otimista, mais disposto a arriscar um pouco mais, tanto que até ativos de refúgio, como ouro e prata, caíram um pouquinho. Ah, interessante. É, enquanto as criptomoedas, tipo Bitcoin, Ethereum, deram uma subida, sinal claro de mais apetite por risco no mundo. E nesse meio todo, o dólar me chamou a atenção. Juro alto nos Estados Unidos geralmente fortalece a moeda, certo? Mas ontem ele perdeu força globalmente. O que explica isso, hein? Olha, essa fraqueza do dólar parece ter mais a ver com incertezas lá dentro dos Estados Unidos mesmo. Ah, é? Tipo o quê? Uma percepção de risco maior ligada a políticas de migração, questões comerciais e principalmente a situação fiscal deles, que está meio delicada, né? Tem aquela discussão de reforma de impostos no Congresso. Faz sentido. Um termômetro disso é o CDS americano, que é tipo um seguro contra calote, que está mais altinho. E isso tudo enquanto o Federal Reserve, o banco central deles, está naquela cautela. O Rafael Bostic falando de talvez um corte de juros só lá para o fim do ano, o Jerome Powell indo testemunhar no Congresso. Entendi. Então um cenário interno mais complexo por lá. Trazendo para cá para o Brasil, ontem saiu a ata da reunião do Copom, né, do Comitê de Política Monetária. Isso, a ata da última decisão sobre a Selic. E o recado foi claro. Selic, nossa taxa básica de juros, deve ficar nesses 15% ao ano por um período prolongado, para segurar a inflação. Mantiveram o tom. Sim. E o Boletim Focus, aquela pesquisa semanal com economistas, até mostrou uma melhora leve nas projeções de crescimento e inflação para 2025. Mas assim, a expectativa ainda é de Selic alta até o fim do ano. Pois é, mas essa estratégia do Banco Central de manter o juro alto esbarra num desafio grande, que é o lado fiscal. Ah, o relatório da IFE que saiu ontem? Exatamente. A instituição fiscal é independente, lá do Senado. O relatório deles acendeu uma luz amarela bem forte. Eles analisam que a trajetória da nossa dívida pública, com as regras fiscais atuais, o tal do arcabouço fiscal, pode ser insustentável no longo prazo. Nossa, insustentável é uma palavra forte. É forte. A projeção deles indica a dívida passando de 100% do PIB já em 2030. Essa incerteza toda sobre as contas públicas acaba dificultando o trabalho do Banco Central para baixar os juros, entende? Claro, uma coisa amarra a outra. Exato. E a gente até viu notícias ontem de possíveis reflexos disso, né? Cortes de orçamento aqui e ali, tipo no monitoramento de combustíveis pela Agência Nacional do Petróleo, no seguro rural. Mostra a pressão. É um cenário macro aqui que exige atenção. Mas e a economia real? Tivemos pontos positivos ontem também, né? Tivemos sim. Apesar dessa tensão fiscal, alguns setores estão mostrando muita força. O agronegócio, por exemplo, está voando. Sempre ele, né? Pois é. O PIB do setor cresceu quase 6,5% no primeiro trimestre de 2025. Tanto a parte agrícola quanto a pecuária foram bem. A projeção é que o agro chegue a representar quase 30% da nossa economia esse ano. Impressionante.
E ainda teve notícia boa para exportação de frango. Iraque e Coreia do Sul diminuíram restrições para nossa carne. Ótimo. E a economia criativa, você mencionou também? Sim, outro destaque. Já representa mais de 3% do PIB, emprega quase 8 milhões de pessoas e o interessante é que a remuneração média é acima da média nacional. As universidades têm um papel importante nisso também. Que legal ver esses setores resilientes. E para a gente fechar, tem aquela movimentação global dos milionários. Tá ganhando força isso, né? Tá sim. Os dados mais recentes apontam para um número recorde de gente com muito dinheiro mudando de país em 2025. Coisa de 142 mil pessoas. Uau! E o Brasil nessa história? O Brasil aparece como o sexto país que mais perde esses indivíduos. A estimativa é que uns 1.200 saiam daqui este ano, levando junto um capital de uns 8,4 bilhões de dólares. E para onde eles vão? Os destinos preferidos continuam sendo Estados Unidos, Portugal, alguns paraísos fiscais. Isso funciona meio como um termômetro, né? Mostra a percepção sobre segurança econômica, qualidade de vida, estabilidade política do país. É um indicador interessante, sem dúvida. Bom, então, resumindo o dia de ontem, tivemos esse alívio global com o cessar-fogo que animou os mercados, mas as atenções continuam divididas entre as incertezas lá nos Estados Unidos e os nossos desafios fiscais aqui no Brasil. E, por outro lado, vimos setores-chave como o agro e a economia criativa, mostrando uma força própria bem importante. Exato. E acho que a grande questão que fica no ar é justamente essa. Como é que a gente equilibra a necessidade, que é urgente, de arrumar as contas públicas, com o apoio aos setores que realmente puxam a economia para cima? É o desafio. E, ao mesmo tempo, como criar um ambiente que seja estável, que seja atraente o suficiente para manter aqui os nossos talentos, os investimentos, num mundo onde o dinheiro está sempre buscando segurança e boas oportunidades. É um equilíbrio bem delicado para se buscar. Perfeito. É isso. Agradecemos muito a sua companhia aqui no Se Liga Economia. Continue com a gente para mais informações e análises sobre o que movimenta a economia. Até a próxima!